Bom dia, amados, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, porque eu vou trazer para vocês a explicação sobre a dúvida de muitas pessoas, que é referente aos dízimos e às ofertas, né? Eu andei estudando um pouquinho sobre e gostaria de fazer esse vídeo para explicar para vocês, tá? O dízimo é a 10ª parte. Antigamente, na Mesopotâmia e no Egito Antigo, tudo que eles colhiam, que eles plantavam, quando chegava na época da colheita, eles tiravam a 10ª parte de tudo que eles colhiam e ofereciam aos deuses que eles acreditavam naquela época, né? O pessoal do Egito, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, eles acreditavam em vários deuses. E a 10ª parte de tudo que colhiam, eles, apresentavam a esses deuses que eles acreditavam e conheciam. Na Bíblia, nós temos Deus como único e soberano, né? Ele é o único Deus que existe, não existe outro. E a primeira parte da Bíblia que aparece o dízimo é em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, quando Abraão entrega o seu dízimo para Melquisedeque, que na época era rei e sacerdote. Depois, novamente, acontece em Gênesis capítulo 28, versículo 22, quando Jacó também entrega o seu dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recebe, né? Então, assim, o dízimo é a 10ª parte, né? Isso significa o dízimo. Lá em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 32, Moisés cria uma lei, né? Porque naquela época não existia dinheiro. Então, as pessoas que trabalhavam e obedeciam a Deus, no caso, profetas, levitas, né? Moisés criou uma lei do dízimo, que era o quê? O povo que colhia e que plantava, na época da colheita, eles davam a 10ª parte para o templo, ou seja, eles dividiam entre si todos aqueles alimentos, para que não passassem fome, entendeu? Então, o dízimo naquela época era o quê? Tudo que a gente colhia, a gente dava a 10ª parte para o templo, para que aquelas pessoas que faziam o trabalho de Deus não passassem fome. No Antigo Testamento, o dízimo, era uma forma de agradecimento a Deus, porque tudo que eles tinham era porque Deus dava. Então, essa era a forma de sustentar a obra, e também de agradecer a Deus por tudo que eles tinham. Hoje em dia, as igrejas pedem o dízimo e a oferta também, só que de uma forma diferente, né? No caso, algumas igrejas pedem a 10ª parte do que você recebe no trabalho, outras igrejas pedem a 10ª parte de tudo que você faz. Então, depende muito, né? Mas algumas pessoas têm aquela dúvida de que se é obrigatório mesmo ou não. Se você realmente é obrigado a dar o dízimo e a oferta ou não, né? Porque tem algumas igrejas, tem alguns lugares que querem explorar os fiéis. Isso, né? Às vezes a pessoa, ela oferta e passa algumas dificuldades, né? Tem algumas igrejas que exploram muito essa parte do dízimo e da oferta. E por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque na própria Bíblia, lá em Marcos 13, versículos 41 a 44, a gente vê ali a questão da oferta da viúva pobre, né? Ela não tinha muito dinheiro, ela só tinha 2 moedas, e ela oferta essas 2 moedas. E Jesus, vendo aquilo, disse o quê? Que a oferta dela valia mais do que a dos outros que ofertavam em grandes quantidades. Porque não era a quantidade, era o coração. E o meu vídeo aqui não é falando que as igrejas estão erradas em pedir, não.
porque o pastor e o padre dependem disso. Eles oram, né? Eles tiram o seu tempo para ir para o monte, para orar, para fazer campanha, propósitos. Não que isso seja errado, porque eles precisam do dinheiro para sobreviver. Hoje em dia nós não temos mais colheitas, né? Nós vivemos do dinheiro, o dinheiro precisa circular. Não estou falando que é errado, tá? Em momento algum. Mas se você em algum momento se sente pressionado a pagar um dízimo de um dinheiro que você não tem, não se preocupe com isso, porque Deus olha para o nosso coração. As pessoas, a maioria das pessoas, na palavra da oferta da viúva, que eu acabei de mencionar, eles davam o que sobravam. E qual foi a oferta que mais pesou? A oferta de quem não tinha muito e deu tudo. Ou seja, as 2 moedas foram mais importantes do que todo o dinheiro que foi dado ali. E por que isso? Porque Deus olha para o seu coração. Quando você não tem, Deus entende. Então, se você vai em um local, se você não tem dinheiro para dizimar ou para ofertar, pede para Deus abençoar. E quando você tiver, você vai lá e dá. Mas não se sinta pressionado. Ou, eu não vou para a igreja porque eu não tenho dinheiro para dizimar ou ofertar. Não, você não é obrigado. Você dá se você sentir no seu coração. E lembra, assim como a viúva, não é que você não precise. É importante. Mas só quando você puder, de verdade. Quando você tiver. Tem membros de igreja que muitas vezes eu já vi se endividar, sabe? Pegar empréstimo em banco, vender casa, vender carro, para poder dizimar, para poder ofertar. Isso não existe, gente. Quem é de Deus não faz esse extremismo todo. Igual eu fico vendo algumas pessoas comentando comigo. Mas que fulano cobrou R$ 500 para orar por mim. Pelo amor de Deus, Deus não é barganha. Deus, ele quer fazer, ele faz a obra. Ele usa pessoas que nem cobram. É importante, sim, ajudar, porque a gente recebe oração dos padres, dos pastores, né, de pessoas que são da igreja, que fazem missões, mas em nenhum momento Deus pede algo em troca, né? Porque Deus é Deus de milagres, ele não precisa. Ele sim. E eu quero que você entenda que o dízimo é um ato de agradecimento a Deus. Quando você dizima, quando você oferta, você está agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelas bênçãos que você recebeu, pelas bênçãos que você vai receber, certo? Então, é o seu ato de gratidão a Deus. Por isso a oferta da viúva foi tão importante ali, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Quando você dá tudo que você tem para Deus, Ele vê, porque Ele está vendo o seu coração. Então, muitas pessoas são soberbas, achando que a quantidade vale mais, mas não. É o que vem do seu coração. Deus sonda o seu coração. Então, Ele sabe quando é verdadeiro. Então, que fica aqui a reflexão para você hoje sobre o que é o dízimo.